Romanos 12 diz assim, vamos ler a partir do capítulo 1 e vamos até o 21, vamos ler o capítulo todo. A gente fala alguma coisinha aqui importante e depois a gente desce para tomar um cafezão ali. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Verso 11. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O verso 21, vamos todos repetir juntos, conforme ali o Data Show. 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus, que texto fantástico. Às vezes a gente se limita tanto, né, ao capítulo do amor e a gente corre para Coríntios 13. Mas como Romanos 12 fala de amor e um amor prático. O pastor Aguiar relatou já aqui, e você entendeu, o capítulo do capítulo 12 em diante, do 12 ao 16, é a fé prática, né? Já que recebemos essa graça, e anteriormente a isso, Paulo vai estar falando de uma maneira muito profunda o que é receber essa graça, e do 12 em diante, essa fé prática, e a gente vê ali no livro de Romanos, ele falando verdades preciosas ao nosso coração. Agora, a gente precisa olhar para esse texto, e isso é um texto que fala então nesse amor que deve ser sincero e manifesto em atitudes, porque nós cremos na comunhão. Eu sempre fico imaginando o mundo espiritual ao nosso redor. Se nós sabemos, e nós todos sabemos, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, corpo, alma, mente, força, e amar o próximo como a nós mesmos. Você tem certeza que esses são os maiores mandamentos, sim ou não? Sim. O próprio Jesus falou, resumiu aquele pacotão todo de leis e falou, é isso que se espera de vocês. Deus espera isso de mim e de você. Que nós venhamos viver em amor para com Ele e para com as pessoas. Agora, se esse é o desejo de Deus para cada um de nós, e é o padrão que nós precisamos lutar para alcançar,
Você pode ter certeza absoluta que também é nessa área que o nosso adversário vai lutar intensamente para que nós não venhamos praticar isso na nossa vida. Vocês têm ouvido eu falar desse púlpito há mais de anos sobre o relacionamento com Deus, esse amor a Deus. O diabo vai usar suas estratégias, e a gente tem falado muito da distração. E o diabo também vai usar muitas estratégias para que nós não venhamos viver em comunhão. Muitas estratégias. Ele vai armar suas ciladas, ele vai enviar suas setas, ele vai ter as suas táticas para corromper a nossa comunhão. E essa é uma grande realidade que nós precisamos olhar para esse texto e entender o que Deus espera de nós. Nós precisamos vencer as batalhas espirituais, porque quando nós vivemos em comunhão, nós estamos cumprindo o que Deus espera de nós. A carta que Paulo vai escrever aos Romanos, ela precisa ter também um olhar contextualizado, né, para um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. Varia um pouco as opiniões dos teólogos, mas vai de em torno de 55 a 60 que essa carta foi escrita. Agora você imagine, né, nós não temos notícias precisas de como surgiu a igreja de Roma. Nós sabemos que a igreja, ela sai de Jerusalém a partir da perseguição, está lá registrada em Atos 7, né, com a morte de Estevão. O texto vai deixar bem claro, quem fica em Jerusalém são os apóstolos, os outros todos se espalham em vários lugares. E a gente vai ver igrejas fortes sendo edificadas, inclusive a igreja de Roma, ou seja, uma das principais igrejas do primeiro século, constituída por um anônimo que a gente não faz nem ideia de quem seja. Tem algumas hipóteses, mas a gente não faz nem ideia de quem seja. Uma igreja que foi construída no coração do império, a cidade de Roma. Uma igreja que foi construída no meio de um sistema politeísta absurdo, muito forte, aonde nós sabemos que a figura do imperador também era adorado como um deus. E a gente sabe que por esse período a disputa pelos poderes era muito grande. A gente sabe que nesse período a questão de desproporção econômica era muito grande, os níveis sociais eles eram praticamente estancados, né? Nascia rico de família importante, bem provável que morreria rico. Nasceu pobre de família pobre, escravo, bem provável que vai seguir a sua vida nessa pegada. Não se misturava as classes. A gente sabe essas histórias todas. Essa noção que nós temos, né, de comunhão entre todos os tipos de pessoas, entre as várias classes sociais, isso é coisa do cristianismo, gente. Isso é coisa que vem depois. A gente precisa entender que nós estamos no meio, aqui nesse contexto, a cidade de Roma, Império Romano, e é muito claro isso. Escravo é escravo, né? A plebe é a plebe, agora a aristocracia é a aristocracia, e assim por diante. Pastor Ledial, por que o senhor está falando dessa questão? Por quê? Nesse período, a igreja crescia de uma maneira assustadora, principalmente no meio dos escravos, no meio da pobreza, no meio da plebe. Tinha pessoas do palácio que eram salvos? Sim, a gente vai ver algumas citações no próprio livro de Atos. Alguns funcionários do governo, nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos, se eu não estou enganado, 15 ou 16, vai falar de um funcionário do rei, de um dos Herodes Agripa, que ele era também um líder da igreja. Tem umas pessoas que se destacam, mas a grande maioria, gente pobre. Só que essa gente pobre, eles já começam a viver o Evangelho. E a prática do Evangelho é que, diante de Deus, todos somos iguais. Não entra numa mente romana uma noção de que todos são iguais. Isso aí é um absurdo. Como todos são iguais perante Deus? É um absurdo. E a gente sabe que nesse período, quando eles recebem essa carta, que provavelmente foi escrita por Paulo e levado, conduzida pela irmã Febe, está lá em Atos 16, mais ou menos, esse contexto, ela leva essa carta, ela está levando nesse contexto, um contexto onde a elite de Roma
já não está gostando do que eles estão ouvindo falar dos cristãos. Tudo isso vai culminar ali na frente, no ano 64, naquela perseguição que nós já falamos certa vez aqui do imperador Nero. Incendeia Roma, joga a culpa nos cristãos, por quê? Porque vários murmúrios dos cristãos já estão sendo ouvidos. A elite da cidade não gosta desse povo que se denomina cristão, ou os seguidores do caminho, os seguidores desse tal de Jesus Cristo. Então, a gente pode imaginar como que as coisas aconteciam nesse período. As pessoas, elas não tinham uma igreja, um templo como esse, e vinham adorar Jesus num mega templo. Não. Os mega templos daquela época eram todos pagãos. As pessoas se reuniam em casas e a gente vai ver, quanto mais intensificava as perseguições, eles começam a se reunir escondido. Né? E a gente vai ver as famosas histórias das catacumbas, né, de Roma, que catacumbas não só tinha em Roma, várias cidades, tinha aqueles túneis subterrâneos, que começou sendo construído pelo próprio governo para canalizar a água, mas depois os cristãos começaram a viver lá embaixo, literalmente como ratos, e eles mesmos expandiam aquilo para caber a maior quantidade de pessoas. Tá? Então, nesse período que essa carta chega na mão dos romanos, é bem provável que eles se reuniam em casas. Casas simples, casas pequenas porque eles eram pobres. Agora você imagine isso. Né? Se na tua casa, vocês são em 4 lá, né? De vez em quando o pau já pega, né? A situação fica quente, os assuntos vêm, já há divergência, já há problema, já há confusão. Né? De vez em quando alguém fala algo que o outro não gosta. Você imagine nessas pessoas que muitas vezes não tinham parentesco nenhum, debaixo do mesmo teto. Né? Durante muitas vezes horas e horas ali, né? Buscando a Deus, edificando, vivendo em comunhão, mas continuando sendo gente que não é perfeita, gente que tem os seus problemas. Então, Paulo ele vai fazer essa carta de uma maneira muito prática, e aqui tem pelo menos 3 verdades que eu gostaria de destacar nesse capítulo, para nós entendermos a nossa realidade. O verso 2, ele já vai dizer, e tem várias versões, na versão que eu estou usando a NVI, ele diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, né, do vosso entendimento, em algumas versões. O viver em comunhão é um desafio? A gente só consegue quando Cristo está em nós, e a gente precisa sair daqui hoje, entendendo essa primeira lição. É responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer isso para ele? Viver em comunhão é responsabilidade minha. Sabe por quê é importante a gente olhar aqui? Porque eu preciso trazer isso como a minha responsabilidade, porque todos nós temos a mania de terceirizar e colocar sempre a culpa nos outros. Você provavelmente, muitas vezes, você vai ouvir, né, nós como líderes, nós vamos ouvir muitas vezes a frase, né, Pastor Aguiar, o senhor colocou esse desafio, né, de comer na casa um dos outros. Pastor Aguiar, ninguém nunca me convidou, nem para comer uma bolachinha sequer na casa dele. Mas você não vai ver, quem sabe, uma pessoa chegar para o senhor, Pastor Aguiar, e dizer: Pastor Aguiar, o senhor lançou esse desafio, e eu estou vacilando, porque até hoje eu não convidei ninguém para ir na minha casa fazer uma refeição. A gente terceiriza. A gente ouve o tempo todo as pessoas dizendo: eu entrei nessa igreja e ninguém foi me dar um abraço. Eu, pelo menos, ninguém nunca chegou para mim e disse: Pastor Lediel, eu sou um tremendo vacilão como cristão, porque teve pessoas na igreja que eu vi que ninguém foi abraçar, e eu também não fui. A gente sempre está olhando para os outros e querendo terceirizar a responsabilidade. É por isso que Paulo ele já começa deixando bem claro: ei, transforma a sua mente, renova. Você precisa passar pelo processo, é algo meu, é algo que cada um de nós precisamos viver e não terceirizar. Ele vai falar então que é dessa maneira que a gente precisa ser transformados, né? Romanos 13, 12, quando
alguns versos anteriores, ele vai dizer assim, olha, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Por quê? Porque essa mente renovada, ela precisa realmente acontecer todos os dias com a nossa experiência com Cristo. Essa renovação de mente é diária. E não tem como nós estarmos perto de Cristo e não termos essa renovação diária. É interessante também a gente observar nesse texto, né, Paulo ele falando dessa nossa responsabilidade, ele vai dizer assim, gente, vocês precisam se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo. Do que Paulo está falando? Num contexto onde as pessoas estavam acostumadas a pegar animais, levá-los para sacrifício, e lá era morto num altar pagão. Ele está dizendo, não é que vocês precisam agora se deitar em altares e se matarem. Pelo contrário, vocês são sacrifícios vivos. É um novo estilo de vida. É uma obediência aos ensinos de Deus. Isso é o que Deus espera de vocês. Todas aquelas práticas do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, não é mais necessário. Agora se espera algo diferente de vocês. Então vivam com essa mentalidade. É responsabilidade sua, sim, viver em comunhão. Renova a sua mente todos os dias em Cristo. Isso é importante. Nós termos Cristo como nosso padrão. Porque Cristo é aquele que se faz sacrifício por nós na cruz, mas já parou para pensar que antes mesmo do seu corpo estar ali morrendo, todo desejo, quem sabe, de carnalidade, de vingança, de orgulho, também morreu ali. Porque nós sabemos que o nosso mestre, em momento algum, ele não pecou. E antes dele ser morto, o véu se rasgar e o plano de redenção da humanidade acontecer, ele já está ali liberando perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É tremendo quando nós olhamos essa passagem. O próprio Paulo, o autor dessa carta, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele, lá na cidade de Filipos. Nós sabemos que lá na cidade de Filipos, Atos 16, eles estão pregando a palavra e tem uma mulher que é usada por demônios para fazer revelações e ela começa a vir atrás de Paulo gritando, esses são homens de Deus. Ouçam o que eles estão dizendo. Olha só, às vezes a gente olha para esse texto, mas ela não estava dizendo a verdade? Era o diabo na boca dela. E Deus nunca, Deus vai precisar que o diabo testemunhe a seu respeito para confirmar os seus projetos. Deus nunca vai precisar disso. Aquela mulher possuída por demônios queria fazer uma associação entre as suas práticas diabólicas com aqueles homens que estavam ali representando o reino de Deus. Nós sabemos que Paulo expulsa o demônio daquela mulher, mas os homens que eram os donos daquela escrava ganhavam muito dinheiro, faz um motim, e nós vamos ver Paulo levando uma surra, juntamente com Silas. Paulo e Silas apanham, e a gente sabe que eles estão presos numa masmorra, mas cantam louvores ao Senhor. E a gente sabe que o carcereiro está ali para tirar a vida, porque ele vê que as cadeias romperam, a parede caiu, e pensou que os presos tinham ido todos embora, mas daí Paulo grita, não faça isso. E Paulo, com amor, misericórdia, sendo um sacrifício vivo, porque, gente, entre nós, alguém que te deu 39 chibatadas, tuas costas estão escorrendo sangue, a tua vontade era pegar aquela espada e ajudar ele a se matar. A vontade carnal, a razão humana. Por isso que a gente precisa se sacrificar. Ou seja, morrer para o nosso eu, morrer para a nossa vontade, para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Não faça isso. Tem uma proposta melhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a gente sabe que acontece ali a salvação de uma família inteira. Por quê? Alguém entendeu a mensagem do Evangelho e estava vivendo. Pastor Lediel, num contexto mais prático, o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso viver em comunhão? É isso que eu falei. É responsabilidade tua e não dos outros. Em você viver em comunhão na sua casa, na sua parentela, na igreja, com os irmãos e assim por diante. Portanto,
Não crie expectativa em cima das outras pessoas, não crie expectativa em cima dos pastores, em cima dos líderes dos ministérios, em cima das líderes do seu de oração. Você precisa ter essa atitude. E quando a gente começa a ver o contexto, né, aparece já uma segunda verdade, a partir do verso 4. Paulo ele começa dizendo, gente, isso porque cada um de nós somos membro de um mesmo corpo. Todos nós somos diferentes, mas com um só propósito, porque nós somos de Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo. Eu já preguei aqui para os irmãos, eu já ilustrei aqui para os irmãos, que quando nós falamos em corpo de Cristo, cada parte importa. Ou seja, quando você está lá, andando na sua casa, aquele dia meio desatento, e você bate bem com o seu dedinho mindinho do pé na quina do armário, parece que sempre pega ali, né? Na tua pressa. É automático, todo o seu corpo se mobilizar para atender aquela necessidade. O dedinho mínimo foi ferido. Provavelmente você senta no chão, se joga no sofá, você pega aquele mindinho, você começa a esquentar para passar um pocador, quem sabe assopra, né? Quem tem filho pequeno, os filhos também, eles já querem beijinho, né? No dodói. O corpo todo se volta para atender aquela necessidade, isso qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Você pode machucar a pontinha da orelha aqui, a tua mão vai ali, você vai tentar solucionar aquela dor. Quando a gente junta essa primeira lição, que é a responsabilidade minha, e com essa segunda lição, que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, o que isso tem a ver com cada um de nós? Tem a ver que eu preciso me importar com o que está acontecendo com os meus irmãos. E eu já vou entrar aqui na parte que pega mais, né? Que é a prática disso. Mas eu preciso me preocupar. Esse negócio de eu saber que uma família está passando por um grande problema, um casamento está andando ali na beira do precipício, um jovem da igreja está metido com drogas, o outro está metido com bebida, o outro está preso na pornografia, e eu cruzo os braços, eu não atendo, eu não socorro, eu nem comunico a liderança da igreja, eu estou sendo omisso, eu não estou fazendo a minha parte. Nós precisamos entender que estamos no corpo de Cristo. Cada um de nós, além de ter uma função importante, precisa ter um cuidado de todos os outros. E daí, eu chamo mais uma vez a tua atenção. Porque nós somos dominados por aquele sentimento egoísta. É, pastor, mas quando eu estava mal, ninguém foi me atender. Faça a pergunta inversa. Você foi atender aquele que estava mal? É o que a gente precisa fazer. Porque é a responsabilidade de cada um de nós. Daí agora deixa eu entrar no corpo aqui dessa reflexão. Porque tudo que ele vai falar sobre a renovação de mente, sobre a responsabilidade de cada um de nós, sobre estarmos envolvidos no corpo de Cristo, entra de uma maneira muito prática. Agora, quando ele começa então a falar a partir do verso 9. O verso 9, ele vai falar sobre o amor. E ele começa dizendo, o amor deve ser sincero. O que ele quer dizer? O que Paulo quer dizer com amor deve ser sincero? O amor deve ser verdadeiro. O amor não pode ser só da boca para fora. Ou seja, o amor não pode estar naquele padrão farisaico. Você lembra a frase que Jesus disse para os fariseus? Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso evidencia pelos atos. Paulo aqui ele está dizendo para a igreja, gente, tem muito discurso de amor. Tem muitas músicas de amor. Tem muitos filmes de amor, muitas novelas de amor. Tudo é amor. Hoje, as pessoas defendem o pecado usando a palavra amor. Se você, por exemplo, pegar essas notícias aí, ultimamente, os defensores do aborto, que é o que está em voga agora,
você vai ver eles usando, né, a prática do aborto e consegue, de uma maneira diabólica, querer afirmar algum tipo de amor para com a vida da mulher, enfim, coisas absurdas a gente vê aí. Agora, que amor é o amor verdadeiro? Que amor é o amor sincero? Porque se eu ligo o meu rádio e ouço músicas, você pode assim, contar quantas vezes fala de amor. Milhares. Só que é um amor egoísta, é um amor lascivo, é um amor olhando só apenas para os seus desejos. É os amores que nós vemos aí. Ei, quantos atendimentos aqui de adolescentes eu já fiz nessa igreja, de coração, principalmente das meninas, né, despedaçado. Porque depois de uma semana que o cara ali conhecia, já estava falando que amava ela. Mas depois que ela deixou ele dar uns amassos, tchau. Passou para outra e disse que já amava a outra. Que amor é esse? São os padrões de amor que nós vemos no nosso mundo. Paulo, ele nos chama para uma realidade e uma nova dimensão de amor. Gente, não é qualquer amor, é o verdadeiro amor, é o amor de Deus. Qual a lógica desse amor de Deus? Não é um amor visando o meu bem. Não é um amor visando o meu lucro. Não é um amor egoísta. Ou seja, eu não vou amar para ganhar alguma coisa. Mas é justamente o contrário. É porque eu já fui amado pelo meu Deus. Eu conheci o verdadeiro amor. Isso resulta em atitudes diárias na minha vida. E daí ele começa a relatar que atitudes são essas. Verso 10. Olha o que diz o verso 10 e depois a gente lê o 13. Verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E o verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Que verbo é esse? O que é dedicar-se? O que é dedicar-se? A gente vai ver que a gente precisa se importar, mas a gente precisa ir muito além. A gente precisa se dedicar para fazer o bem às outras pessoas. É mais ou menos assim. É a diferença entre as palavras disposto e disponível. Eu estou disposto a te ajudar, estou disposto a fazer o bem, estou disposto a estender a mão. Agora, será que eu estou disponível para isso? Eu olho para esse verbo, dedicar-se uns aos outros, e eu preciso olhar para esse verbo e eu preciso entender que qualquer coisa na minha vida que eu vou me dedicar, eu vou ter que renunciar a alguma outra coisa. Ponto final. Se eu me dedico à oração, eu estou abrindo mão de outras coisas. Se eu me dedico à palavra, eu estou abrindo mão de outras coisas. Se eu estou disposto a me dedicar às outras pessoas, consequentemente, eu estou abrindo mão de mim mesmo. E daí a gente começa a ver uma coerência muito linda dentro do Evangelho, as propostas de Jesus com as cartas escritas pelos apóstolos posteriormente. Gente, nós precisamos olhar para essa realidade e parar de ficar dando desculpa. Porque a gente sempre tem uma desculpa para não nos envolvermos com os problemas dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Pastor, eu já estou cheio dos meus problemas. Pastor, a minha vida está muito corrida. Pastor, eu não tenho como fazer nada para ajudar. Pastor, fulano de tal também não está fazendo, então deixa eu quieto no meu canto. Pastor, se eu fizer isso e me envolver com aquele tipo de gente, o que vão pensar de mim? E assim nós vamos sempre arrumando uma desculpa para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Gente que cheira a gente, que ama a gente, que estende a mão para a gente. E não tem como você dizer que é um cristão se você ainda não aprendeu a se dedicar às outras pessoas. E isso aqui
é a proposta do Evangelho. Contra a cultura, sempre foi contra a cultura. Sempre foi contra a cultura, porque a nossa cultura, vocês sabem que é uma cultura egoísta. É eu, é o meu bem, é o meu sucesso, é o meu prazer, tudo é para mim. E a gente não quer abrir mão dos nossos bens, a gente não quer abrir mão do nosso tempo, a gente não quer abrir mão do nosso conforto, para estender a mão a quem precisa. E ainda tem uma geração de cristãos que tem a cara de pau, de acusar Deus das mazelas do nosso mundo. Quanta gente tem culpado Deus por crianças está mendigando, por crianças está se prostituindo, por famílias estarem se destruindo. Quantas pessoas estão culpando Deus? Mas tem gente passando fome hoje, é porque nós temos 2 pães e não temos dado um para o outro. Essa é a realidade. Então, a igreja precisa se despertar. E só assim nós seremos relevantes na nossa geração. Nós precisamos viver o amor na prática, superar essa geração cada vez mais egoísta. Eu estava pregando, foi sobre o amor, lá em Coríntios 13, que eu falei, né? Algo que me chocou no começo desse ano. Uma reportagem que eu li, uma expressão bem comum, sologamia, né? E uma matéria bem grande, né? Como isso tem crescido, principalmente nos países da Europa, Estados Unidos. Casamentos sologâmicos. O que é casamento sologâmico? Que coisa ridícula é essa? A gente conhece casamento monogâmico, um só parceiro. Sologâmico é isso mesmo, você imaginou. A pessoa casando com si mesma. A pessoa casando com si mesma. Pastor, isso é sério? É sério. É sério. É um negócio tão diabólico. A pessoa faz convite de casamento. A pessoa manda fazer bolo. A pessoa enfeita o ambiente da festa. Faz uma grande janta, sabe para quê? Para ela casar com ela mesma. Se você digitar isso no Google, você vai ver que teve pessoas que gastaram $100 mil fazendo casamento sologâmico. E ainda essa geração depois quer culpar Deus pelas mazelas desse mundo. Absurdo, absurdo e absurdo. Nós que somos de Deus, nós precisamos entender que Deus quer nos usar poderosamente para transformar essa geração, mas você precisa se apresentar como sacrifício vivo. Abre mão do egoísmo, seja altruísta, viva esse verdadeiro amor. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Olha o que diz o verso 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É a questão da valorização de gente. Eu falei também aqui num culto nesses dias, né? Que coisa diabólica é esse desejo do orgulho, de querer aparecer ser alguma coisa. E o negócio é tão sutil, que tem pessoas que se dizem cheias de Deus e vivem atitudes de arrogância, egoísmo e orgulho. Já viu isso? Pessoas que dizem, porque eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma visão de Deus, porque quando eu oro as coisas acontecem. A pessoa, dizendo ter experiências com Deus, se coloca num salto, se sentindo superior a todos, e sai desfilando pela igreja, esperando o quê? Tapinha nas costas, honra. Mas os exemplos da palavra são totalmente outros. A palavra revela, quanto mais eu conheço a Deus, a minha postura é aquela de Pedro, no primeiro milagre da multiplicação. Ele nunca
esperava ver aquilo. Passou a noite inteira tentando pegar peixe, não pegou nada. Jesus só mandou lançar, um milagre acontece. Pedro, ele se lança. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando nós temos experiências com Deus, a lógica é essa: a gente enxergar a nossa miserabilidade, porque a gente vê a grandeza de Deus e a gente começa a entender a nossa pequenez. Isaías capítulo 6. Ai de mim, porque eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor. Essa é a realidade. Então esse negócio de querer honra, de querer elogios, isso aqui evidencia uma desconexão com o coração de Deus. Agora, quando eu estou conectado com o coração de Deus, o texto deixa bem claro: prefiram dar honra às outras pessoas. Que os outros apareçam, que os outros sejam elogiados e que nós venhamos ser esse canal de bênção. É interessante que Paulo, ele é aquele que ele luta para quebrar isso no meio da igreja primitiva. Gente, você sabe que a igreja, ela iniciou-se em Jerusalém, o centro do povo judeu. A maioria dos discípulos eram judeus. A grande maioria na igreja primitiva era de judeu. E pensa num povo que precisava ser quebrado do seu orgulho. Judeu, eles sempre tiveram esse problema. Se achar a última bolacha do pacote. E daí, se você ler o livro de Atos, você vai ver, por exemplo, quando Pedro vai na casa de Cornélio, depois de ter aquela visão do lençol. Ele vai na casa de Cornélio. Ele vê tudo aquilo acontecer. O Espírito Santo desce, enche aquelas pessoas. Depois eles vão para o concílio de Jerusalém para discutir isso. E a primeira coisa que os judeus jogam na cara de Pedro é: você entrou na casa de gentil? Você comeu com o gentil? Gente, se a gente tivesse essa mentalidade de 2000 anos atrás, isso aqui era o maior absurdo para um judeu. Porque comer é se relacionar, comer é querer ter amizade, comer é fazer uma aliança. Os judeus, se eles entram, por exemplo, até hoje, em muitos lugares, assim, os judeus ortodoxos, se eles entram num restaurante, e digamos, tem uma mesa com 2 lugares, mas tem 2 lugares sendo ocupados por alguém que eles não vê, que é um judeu, eles nem sentam. Eles nem sentam. Povo orgulhoso, arrogante. E Paulo aqui, ele entra quebrando todas as coisas. E ele deixa bem claro: gente, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Deixa eu correr aqui, porque no verso 11, ele já vai falar o segredo da gente conseguir viver esse verdadeiro amor. Não lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. O que é ser fervoroso no Espírito? É isso. É não perder a conexão com os céus. Porque é somente dessa maneira que nós vamos conseguir colocar em prática esses ensinamentos. É a gente todo dia deixar a chama do primeiro amor aquecer o nosso coração, inflamar a nossa alma, como nós precisamos disso. É lindo ver um novo convertido. É lindo ver um novo convertido. Eu, de vez em quando, preciso sentar e conversar com o novo convertido para minha alma de novo se aquecer por algumas coisas, porque às vezes a gente se acostuma tanto com as coisas da igreja. O novo convertido, gente, como ele tem um desejo de falar de Jesus. Se um cachorro para do lado dele, ele está evangelizando o cachorro. Está na alma, porque ele encontrou a luz, ele encontrou a salvação, ele encontrou a única saída para a vida humana, o alívio para os fardos da alma, e ele quer compartilhar aquilo. E Paulo agora ele está dizendo: por favor, gente, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor de todo o coração de vocês. E aqui eu faço uma ponte naquilo que eu já citei, de João 15, está enxertado na videira verdadeira.
É a única maneira da gente não se tornar um religioso. A única maneira de nós não perdermos os propósitos. A única maneira de nós não apenas dizer que crê na comunhão, mas através de atitudes mostrar que nós cremos na comunhão. Porque daí, se a gente está enxertado nessa videira verdadeira, a seiva passa para a gente o tempo todo. A vida de Cristo passa na gente o tempo todo. Não tem como a gente esfriar o nosso coração. Depois, deixa eu correr aqui, verso 15. Alegrem-se com os que se alegrem, e chorem com os que choram. E você sabe que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram, porque a gente ouve uma notícia triste e a gente chora. A gente ouve uma notícia triste e a gente chora. Quem aqui não chorou, né, alguns anos atrás, quando saiu aqui, acho em Santa Catarina, aquela notícia que os 3 filhos morreram eletrocutados, um tentando salvar o outro? A gente chora, nossa alma fica apertada. Se alegrar com os que se alegram já é um pouco mais difícil, né? Quando alguém chega, uau, eu consegui comprar o meu carro novo, eu fui promovido na empresa. Às vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram. Mas o texto deixa bem claro, gente, o que está falando? De empatia. Quando você começa a viver nessa outra dimensão, não regido pelo egoísmo, você consegue sentir a dor do outro e também consegue sentir a alegria do outro. E, para a gente finalizar, depois ele vai falar sobre vingança, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto diante de todos. Verso 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você começa a entender que todo o texto, todo o capítulo está ligado com a primeira proposta. Rogo-vos, irmãos, que apresentei-vos como sacrifícios vivos. Por quê? Ao tempo todo, a gente tem que morrer para nós mesmos. Como assim? Não vou vingar? A minha vontade, mas era de pegar uma metralhadora e matar 1000. Minha vontade é de realmente dar uns bofetão naquela pessoa. A minha vontade é de falar da mesma altura que ela falou comigo. A minha vontade é de vingar. Mas o texto deixa bem claro. Ao Senhor pertence a vingança. E daí, a gente chega no final, o verso 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse texto, ele está escrito para algo que seria no futuro ou no presente? O texto que diz para a gente não se conformar com esse mundo, está no presente ou é para o futuro? Na tua Bíblia está escrito assim: chegará o dia em que vocês não deverão se conformar com o mundo, mas irão transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. É isso? Não. É um negócio que é para já. É um negócio que é para agora. É um negócio que em todas as fases da minha vida eu preciso estar praticando. Eu queria que você se colocasse em pé, para a gente descer e praticar um pouco dessa comunhão ali embaixo. E nessa reflexão tão simples, tão direta, tão objetiva, a única coisa que eu quero é que você saia daqui. E eu preciso sair daqui. E nós precisamos sair daqui dizendo: realmente, eu não posso entrar na forma do mundo. Eu não posso viver uma vida egoísta. Você lembra que eu comecei falando de uma batalha espiritual? Você lembra que eu comecei dizendo que se o maior desejo de Deus para cada um de nós, e se é o maior mandamento, amar a Ele, amar o próximo como a nós mesmos, é bem provável que o diabo também vai investir as suas maiores forças nisso, para que a gente não cumpra? Dá uma pensada na sua realidade. Dá uma pensada no seu dia a dia. E você, com certeza, você vai enxergar ao seu redor uma batalha espiritual. Pastor Lediel, não sei, as coisas parecem que estão tão light, tão tranquila. Não consigo me ver no meio de uma batalha.
Eu me lembro quando eu era criança, filho de pastor, não sabe jogar futebol, né? Ruim de bola. Eu era ruim de bola. Eu cresci, né, uns 7, 8 anos, que eu me lembro, com a síndrome do ser o último a ser escolhido para o time, né? Escolhiam todos por último, porque eu era ruim de bola. Daí eu me lembro de tomar uma decisão: vou melhorar, vou treinar, vou praticar. E eu comecei a fazer isso. Teve um tempo que eu entrei numa escolinha de futebol. Uma coisa que eu percebi: quanto mais eu melhorava, menos eu ouvia aquela frase, o Lediel, a natureza marca, e mais marcação e pressão eu tinha. Não fui muito bom de bola nunca, mas conforme eu melhorei, a marcação se acerrou. O que isso tem a ver, pastor Lediel, com o que o senhor está pregando? É a nossa vida. Se você não se enxerga numa batalha espiritual, se você não vive uma guerra espiritual para ser o que Deus quer que você seja, cuidado, isso é perigoso. Pode ser que, espiritualmente falando, a natureza te marca. Você não tem feito grandes estragos no inferno. Talvez você já se conformou com seu filho que está perdido no mundo das drogas. Tem mais gente que você não gasta mais horas com ele, e daí você não se sente numa batalha espiritual. Talvez o desejo pelas riquezas desse mundo assentado no trono do teu coração, e foi nessa área que o adversário te inutilizou. Ele te deixa ali sem marcação. Talvez algumas pessoas ao seu redor já falaram para você: não, me convida para ir na igreja que eu não quero mais você. Parou de orar por eles, convidar, clamar pela vida deles. E daí você não está sofrendo uma pressão do diabo. Todo verdadeiro cristão sempre estará numa batalha espiritual, porque nós somos a igreja militante. Nós não fomos arrebatados, nós ainda não estamos no céu, nós estamos aqui militando. E é impossível você olhar ao seu redor e você não enxergar na vida das pessoas necessidades. É impossível você olhar para todos os casamentos ao seu redor e todos eles estão bem. Alguém está precisando de ajuda. É impossível você olhar para essa geração de jovens e adolescentes e não encontrar alguém que precisa de um abraço acolhedor, de uma mão amiga, de uma orientação paterna e materna. É impossível você olhar para a igreja e não enxergar aqui pessoas que precisam de uma mão amiga. É impossível. Se você não está enxergando, é preciso reavaliar a sua comunhão com Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quando nós lemos a Tua palavra em Romanos 12, como nós somos confrontados, porque realmente a nossa vida cristã, ela muitas vezes e em muitas áreas está bem longe daquilo que Tu deseja para a nossa vida. E nós aqui nessa noite, Senhor, como igreja, nós nos arrependemos do nosso pecado de egoísmo. Nós nos arrependemos do nosso pecado de querer viver para nós mesmos. A Sua voz ressoa aos nossos corações nessa noite, nos alertando para que nós não vivamos atrelados apenas aos nossos problemas, mas que nós venhamos entender que o amadurecimento que nós precisamos para enfrentar os nossos problemas está na relação com o próximo,
está no socorrer e ajudar o próximo. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos redirecionando, para que nenhum passo nós venhamos dar fora do Teu querer para as nossas vidas. Nos ensina a viver esse verdadeiro amor, um amor sincero, um amor que é reflexo do amor que Cristo mostrou enquanto caminhou nessa terra. Queremos aprender de Ti e queremos viver para Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue nos incomodando e nos tire do conformismo, nos tire dessa redoma de vidro que nós nos colocamos, porque nós queremos ser igreja relevante, nós queremos ser melhor, nós cremos na comunhão e não queremos que isso seja jargão nos nossos cultos, nós queremos que isso seja vida nos nossos atos. Faça em nós o Teu querer, Senhor, cumpra em nós a Tua vontade, que o nosso olhar, o nosso falar, as nossas mãos venham refletir, Senhor, o Teu amor na vida de quem nos cerca. Faça em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém.